fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Uma boa noite, paz do Senhor. Eu não vou sair de todos que estão nos assistindo. Até qual que é o meu limite? Que vão nos assistir, né? Mas mais uma vez aqui nós estamos para mais um Desperta Jovem e queremos já começar orando, pedindo para Deus nos abençoar, pedindo para Deus visitar a todos que estão nos assistindo, né? Com uma bênção poderosa. Maravilhoso e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, Pai amado, pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Te agradecemos, Senhor, por esse dia, que foi um dia de bênção, Senhor Deus, que foi um dia em que eu fui abençoado e acredito que todos. Meu Deus, por isso nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, porque são grandes os benefícios que o Senhor tem nos concedido. Por isso nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos, meu Deus, que nessa noite tu venha abençoar, Senhor Deus, a cada um que está nos assistindo. Vai, Senhor Deus, onde nós estivermos, Senhor Deus, onde estiver entrando essa programação, que o Senhor possa, com mão poderosa, Senhor Deus, com mão forte, Senhor, abençoar o lar, abençoar a casa, Senhor Deus, ó Pai amado, que o Senhor possa sustentar, Senhor Deus, a cada lar. Deus Todo-Poderoso, e nessa noite, Senhor Deus, para nós que estamos aqui fazendo essa programação, peço, Senhor, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, nos inspire nesta noite, Senhor Deus, encha-nos, Senhor, do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, faz transbordar, Senhor, em nós as virtudes espirituais, Senhor, e mais uma vez, Senhor Deus, eu peço, faz arder, Senhor, em nosso coração, mais uma vez a chama do Espírito, Senhor, nos envolve, Senhor Deus, com o calor do Espírito Santo, Senhor, e nos use, Senhor, nessa noite, para transmitir, para falar, Senhor Deus, com o povo. Deus Todo-Poderoso, te pedimos, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por tudo. Amém? Vamos ler aqui Isaías 61. Um texto que Jesus leu numa sinagoga, acho que em Cafarnaum, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e também o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê glória em vez de cinza e óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Essa palavra e esse texto que o Senhor Jesus leu, né, e o Senhor me tocou para trazer aqui, porque essa mesma missão que Jesus tinha e que Deus enviou ele para isso, ela também hoje é colocada sobre as nossas vidas. De obreiro e de toda a igreja hoje, ela tem esse mesmo compromisso, essa mesma missão de levar o Evangelho,
Mas não o evangelho da destruição, o evangelho de que Deus vai acabar com a sua vida. Não, o evangelho da boa nova. O evangelho que não traz tristeza, o evangelho que traz alegria. O evangelho que levanta o que está caído. O evangelho que restaura a alma daquele que está contrito, daquele que já está aflito por tantas coisas que estão acontecendo, né? Um evangelho que possa levantar, animar. O evangelho que traz esperança, né? E esperança de uma vida melhor, esperança de um futuro melhor, esperança de paz com Deus. Bem? Então nós vamos ouvir uma música agora. Daí depois a Rose vai falar um pouquinho com a gente. Filho, eu tenho acesso aos teus sentimentos. Filho, eu sei o que se passa aí dentro. Filho, eu ouço quando a tua alma chora. Eu sou teu pai, eu sou teu pai. Eu te conheço melhor que você. E eu te vejo onde ninguém te vê. Pra todo mundo você diz que vai bem. Mas eu sei, por trás desse vai e vem, não vai nada bem. Aí existe crises e um turbilhão de sentimentos dentro de você. Por trás desse vai e vem tem um ser humano que é forte por fora, mas por dentro ele chora. Abraça, mas também quer um abraço. Ama, mas também quer ser amado. Existe um ser humano machucado. A paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Mais um dia, né, no qual nós temos a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da palavra do Senhor Jesus. E hoje eu quero compartilhar com vocês lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, que fala sobre o rei Josafá, que teve um período em que um exército enorme foi contra aquele povo, o povo de Judá, e Josafá ficou desesperado. Ele não sabia o que fazer, porque quando ele olhava para a capacidade, né, daquele povo, ele dizia: a gente não vai conseguir, a gente vai ser derrotado por esses inimigos, por esse exército. Então, neste momento, ele não sabia o que fazer. E é interessante e hoje é essa pergunta que eu faço: o que a gente deve fazer quando a gente não sabe o que fazer? Normalmente, a gente, quando não sabe o que fazer, a gente se desespera, não é mesmo? A gente fica com ansiedade, a gente fica com medo, a gente fica questionando. Só que aqui, no livro de Josafá, nesse capítulo 20 que eu vou ler, a gente tem muito a aprender com o rei Josafá, porque quando ele se desesperou, né, quando ele soube da notícia que um exército vinha derrotar, vinha lutar contra eles, o que Josafá fez? No capítulo 20, no versículo 3, Josafá disse: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. E lá no versículo 12 diz: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Aqui o rei Josafá, ele realmente, falando com as suas forças humanas, ele não sabia o que fazer, porque ele sabia que se eles enfrentassem aquele exército com a sua capacidade, com a capacidade que eles tinham, eles não iam conseguir. Só que eles disseram: Senhor, a nossa confiança, a nossa esperança está em ti. E eu acredito que é isso que a gente precisa fazer quando a gente está enfrentando alguma dificuldade, algum problema, quando a gente tem medo de enfrentar algum processo. A gente precisa confiar em Deus. A gente precisa olhar para aquela situação e dizer: esse problema é maior
do que a minha situação, esse problema é maior do que qualquer coisa, mas ele não é maior do que o meu Deus. Então aqui no versículo 15 diz, Deus disse para o povo, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. No 17 diz, vocês não precisarão lutar nessa batalha, tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Aqui Deus disse para eles que eles não iam precisar lutar, que Deus ia com eles, Deus ia lutar por eles. Só que o que eles precisaram ter aqui? Atitude. Eles não ficaram parados, eles não ficaram ali desanimados, ou até mesmo chorando e lamentando. Não, o que eles fizeram? Eles foram para a batalha, eles foram lutar contra os seus inimigos, porque eles tinham a certeza que Deus estava com eles. Só que Deus disse, vocês vão lutar porque eu vou estar contigo. E quando eles foram para a guerra, o que eles fizeram? No versículo 21 diz, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando, deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir que estavam invadindo Judá. E eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Aqui a gente pode ver que o que o povo fez aqui foi o quê? Foi adorar. Foi louvar o nome do Senhor Jesus. Então é isso que a gente precisa fazer. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, tem momentos em que a gente não sabe o que fazer. O que a gente precisa fazer é continuar buscando a presença do Senhor. Porque às vezes quando vem o problema, a adversidade, o que a gente faz é desistir. A gente tem medo ou a gente deixa de vir à casa do Senhor. Mas aqui, este capítulo nos faz entender que no meio da adversidade, que no meio do problema, o que a gente precisa fazer é continuar adorando, é continuar buscando a presença de Deus, que no tempo e no momento certo, Ele vai conceder aquilo que a gente precisa. Então aqui no versículo 29 diz, o temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Então aqui a gente vê que não ficou só ali no povo de Judá, aquele milagre que Deus fez. Não, toda a nação soube da grandeza, reconheceu a grandeza de Deus na vida daquele povo. Então é isso que muitas vezes Deus quer fazer em nossas vidas. Deus quer mostrar para as outras pessoas, para as pessoas que estão ao nosso redor, a grandeza dele, o que ele pode fazer quando a gente decide crer, quando a gente decide confiar. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Ele quer manifestar a sua glória, o seu poder, só que você precisa confiar nele, independente das circunstâncias, independente das dificuldades, você precisa confiar, fazer um propósito, jejuar. Às vezes é difícil, dia após dia é difícil, parece que a gente nunca vai conseguir. Às vezes a gente tem essa sensação, parece que a gente nunca vai conseguir. Mas a gente sabe que se a gente está buscando a palavra de Deus, a gente sabe em quem a gente tem confiado, tudo isso que a gente passa é passageiro. Com Deus, dia após dia, as misericórdias deles vão se renovando sobre as nossas vidas. Ele vai nos dar força. E quando a gente parar e pensar, a gente vai olhar e vai dizer, nossa, eu realmente consegui vencer. Eu realmente consegui vencer aquilo que eu julgava ser impossível. Só que a gente precisa continuar, permanecer firmes e louvar, mesmo em meio à dificuldade, adorar a Ele.
Assim como esse povo fez, não é mesmo? Eles foram para a guerra, eles foram enfrentar os seus inimigos, mas eles foram louvando. Eles não foram lamentando, eles não foram reclamando, não. Eles foram louvando o nome do Senhor Jesus. E Deus concedeu a vitória para eles. Então, que Deus venha te dar forças, né, nesse dia, para que você possa continuar buscando a presença dEle, que você possa continuar fazendo a vontade dEle e que você não venha desanimar no caminho, mas perseverar firme, porque em nome de Jesus a vitória é sua, amém? Canta, mesmo em meio à dor, ore, se a porta se fechou, entenda que tudo é um propósito para glorificar o nome do Senhor. E cante, Ebenezer, até aqui Deus me ajudou. Se ainda estou de pé, é Deus quem me sustentou. Se a porta se abrir, meu filho, adore. Mas se ela se fechar, faça culto ao Senhor, pois nada acontece sem a permissão de Deus. Se posicione, filho, como alguém que já venceu. Deus é especialista em levantar do chão aquele que na dor cantou uma canção. A paz do Senhor a todos, uma boa noite para quem está assistindo essa live aí. A palavra que eu quero meditar com os irmãos hoje, ela está no livro de Filipenses, no capítulo 4. E vai muito de acordo com o que a Ozzy falou, né? Independente da circunstância, né? Fez eu lembrar muito dessa palavra, que é uma palavra também que ficou martelando na minha cabeça, independente do contexto. Então, eu acredito que o Senhor está falando isso hoje aos nossos corações. E diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei. E o Deus da paz será convosco. Então, quando eu estava meditando nessa palavra, né, o Senhor falou muito ao meu coração sobre essa paz que a gente tem que buscar, sobre essa alegria que a gente tem que ter no Senhor. Eu medito muito, né, nessa palavra de Filipenses 4, porque mais adiante ela vai falar também, né, todas as coisas posso naquele que me fortalece. E o que são essas coisas? Né? É a necessidade, é a fartura, é a tristeza, é a alegria. Todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece. Então, estando com Cristo, a gente vai passar por tudo isso. A gente pode todas essas coisas porque a gente tem Ele na nossa vida. E uma coisa que me chama a atenção também nessa passagem que eu li, é que antes de tudo isso, antes da gente pensar tudo isso, antes da gente querer qualquer coisa, que as nossas petições sejam conhecidas perante ao Senhor. Que a gente apresente em oração. Então, antes da gente chegar, o pastor estava falando aqui de como era que ele pregava o evangelho lá quando ele se converteu. E era 2-3 horas de oração, para depois sair na rua e fazer essa pregação. Então eu creio que naquele momento que eles estavam orando, eles estavam pedindo para que preparassem pessoas, para que colocassem a palavra no coração dele, para que a palavra alcançasse. Então antes de sair, as petições foram conhecidas, foram apresentadas ao Senhor. Então a palavra ela realmente nos induz a, em qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, primeiro a gente falar com o Senhor. E isso eu acho muito, muito importante, né?
E também essa paz que me chama a atenção nesse versículo é independente da circunstância, que a paz que excede todo entendimento esteja conosco. Então, nós que estamos em Cristo, você que está aí ouvindo, você que está assistindo, se você estiver em Cristo, essa paz que excede todo entendimento vai estar no seu coração, independente da circunstância, independente do que aconteça. Essa paz ela vai estar no nosso coração, porque de alguma forma a gente aprende, né, a viver essa palavra de Filipenses 4, que independente do que aconteça, né, aliás, esse mesmo, independente do que aconteça, o Senhor vai estar conosco, né? Essa paz que excede todo entendimento vai estar no nosso coração. Então que os irmãos meditem também nessa palavra, né, que fale ao coração dos irmãos, e que Deus, né, seja o alvo das nossas orações, seja o alvo da nossa vida, e que tudo, né, que a gente possa fazer, a gente possa alcançar essa paz que excede todo entendimento. Amém? A palavra proferida entre amigos e irmãos libera cura, libera perdão. Entre amigos e irmãos, a palavra proferida ganha vida, ganha vida. Hey! A palavra proferida entre amigos e irmãos libera, libera, libera perdão. Entre amigos e irmãos, a palavra proferida ganha vida. Receba, ganha vida. A vida e profetizar, e profetizar. Um tempo de restauração, eu vou profetizar. É vitória e profetizar, que a glória de Deus vai encher a minha vida e a tua, meu irmão. Eu quero ouvir você. Vai encher a minha vida e a tua, meu irmão. Libera essa unção, querido, diga. Louvado seja A minha vida e a tua. Deus, bendito seja o nosso Deus. Glorificado seja o nosso Deus pela infinita misericórdia, pelo seu grande amor. Caose falou, Juninho falou, e tudo é de Deus. Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos ajudado, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos fortalecido, nos sustentado. E o que nós queremos? Nós queremos que, da mesma maneira que nós somos abençoados, que nós somos sustentados pelo Senhor, todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir, né, também sejam, né, abençoados, sejam fortalecidos, sejam sustentados por Deus, seja direcionado pelo Espírito Santo. Esse é o desejo de nosso coração. É por isso que nós fazemos a live, é por isso que nós estamos aqui, para pedir e que Deus te abençoe, mas também para pedir que você abra o seu coração para Deus. Nós vamos ouvir uma música e logo em seguida o William vai estar falando com todos. Deixa eu ficar só mais um minuto aqui. Te prometo, eu não quero mais sair. Não há lugar melhor do que aqui. Porque em um minuto tu mudas minha vida por completo. Tu podes me tirar desse deserto. Em um
minuto tudo pode acontecer. Porque em um minuto tu mudas minha vida por completo. Tu podes me tirar desse deserto. Em um minuto tudo pode acontecer. Pode acontecer. A paz do Senhor a todos que estão aqui, que estão em casa nos ouvindo, né? E hoje a palavra de Deus é sobre a provisão de Deus, né? Aconteceu hoje uma situação, né, na nossa vida, e eu creio que Deus vai entrar com providência. Assim como eu já estou profetizando na minha vida, quero profetizar na sua vida também, você que está assistindo aí. Não sei qual a provisão de Deus que você precisa, né? Qual a área da sua vida que você precisa da provisão de Deus, mas eu quero profetizar que essa provisão vai chegar na tua vida o quanto antes. Quanto antes você espera, essa provisão vai chegar na tua vida. E a palavra de Deus que eu quero ler, né, o engraçado que o Juninho falou ali que ele gosta de ler bastante o livro de Filipenses ali, e está no livro de Filipenses também, que é o capítulo 4, versículo 19, que diz assim, ó: o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Jesus Cristo. Glória a Deus, né, por essa palavra, né, que diz que o nosso Deus vai suprir todas as nossas necessidades, né, de acordo, né, com a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Quando a gente quer algo do Pai, né, eu vejo quando eu era criança, né, quando a gente queria algo do Pai, a gente chegava até Ele e pedia, né, ô Pai, eu quero isso, eu quero aquilo de presente, né, mas a gente chegava até o Pai. E às vezes o Pai até sabia, né, aquilo que a gente precisa, mas a gente precisava que a gente chegasse, né, falasse, Pai, eu preciso disso, né? E com Deus não é diferente, né? Talvez você pense assim, mas Deus já conhece, já sabe o que eu preciso, né? Deus é Deus, Ele sabe de tudo. Só que eu quero te dizer uma coisa: quando Deus precisa que a gente chegue até Ele, é porque a gente precisa ter intimidade com Deus, é que a gente se achegue a Ele, que a gente venha conhecer quem é o Deus que a gente serve. E não precisamos viver dominados pela ansiedade, precisamos confiar naquele que conhece todas as coisas. Segundo tópico, Deus provê no tempo certo. Essa palavra aí, no tempo certo, muitas das vezes, né, a gente se pega nessa palavra aí e não é fácil, né? Então tem que esperar o tempo de Deus prover, né? Que a gente quer as coisas tudo para ontem, né? Sendo tudo imediato. Só que Deus provê tudo no tempo certo. Aí nós temos lá em Reis, né, como exemplo Elias e a viúva de Sarepta, né? Que fala, né, a farinha e o azeite pareciam estar acabando, mas Deus fez o pouco se tornar suficiente. Às vezes Deus não coloca muito em nossas mãos, Ele coloca o suficiente para continuarmos confiando nele. O pouco nas mãos de Deus pode se transformar em muito. E esse é um exemplo, né? Que a farinha estava se acabando, né? Então muitas vezes a gente olha para a nossa situação e vê, poxa, está se acabando, né? Muitas coisas da minha vida, né? E eu preciso de mais, né? Só que muitas vezes a gente tem o suficiente. E com aquele pouco que a gente tem ali, Deus vai fazer muito mais na nossa vida. Deus pode usar o que já temos nas mãos. Lá em Êxodo, Deus perguntou a Moisés: "O que é isso na tua mão?" Muitas vezes esperamos que Deus coloque algo novo em nossas mãos, enquanto Ele quer usar aquilo que já temos. Não despreze o pouco, coloque nas mãos de Deus aquilo que você possui. Nesse tempo de caminhada, né, muitas das vezes eu ouvi, né, de amigos conhecidos, que falavam assim: quando eu estiver preparado, eu vou cantar no coral. Quando eu estiver preparado, eu vou trazer uma palavra. Quando eu estiver preparado, eu vou louvar.
Só que Deus, ele procura um coração disposto. Você precisa dar o primeiro passo, né? A nossa igreja aqui, por exemplo, tem o curso, né, o seminário de teologia, né, já é um passo, né? Se Deus fez a promessa assim, você vai ser um pregador, você vai trazer a palavra, já é um passo, né? Nossa igreja, por exemplo, tem o seminário para estudar, né, sobre a palavra do Senhor e se preparar. E nessa preparação, você já pode ir dando os primeiros passos, né? Já lendo uma palavra, um versículo no culto, né? Porque a gente precisa dar o primeiro passo, né? E o aperfeiçoamento vem da parte de Deus. Talvez hoje você esteja olhando para a sua vida e pensando, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas Deus está dizendo, confia em mim. A palavra de Deus pode chegar de maneiras que você não espera, através de pessoas, oportunidades, portas abertas ou até mesmo através de um milagre. Não olhe apenas para o tamanho da sua necessidade, olhe o tamanho do seu Deus. Então que nesse dia, né, você que está nos assistindo, não venha estar olhando o tamanho do seu problema, que se a gente for olhar para o tamanho do problema, a gente dá vontade de desanimar, muitas vezes, né? Situações da vida. Só que a gente precisa ver que Deus é muito maior que os nossos problemas, muito maior que as nossas dificuldades, né? Muito maior que de tudo aquilo que quer roubar a nossa paz. E nós precisamos confiar nele, né? Porque o foco dessa palavra é a provisão de Deus. E a provisão, já fala, a provisão de Deus, não é a provisão do homem. Então a gente precisa confiar em Deus, que Ele sim vem com a provisão certa. Tá bom? Que nessa noite, que nesse dia você possa confiar em Deus, né? Que Ele vai prover algo que você precisa na tua vida. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Boas as palavras hoje, né? E só fazendo uma correção aqui, eu falei que o texto que eu li na abertura, Jesus estava pregando em Cafarnaum, mas não foi em Nazaré. Tá bom, gente? Foi em Nazaré que ele, na sinagoga lá, leu aquele texto que nós lemos no começo em Isaías. E o interessante é que quando ele terminou de ler, vou só recapitular aqui, ó. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, me enviou a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. E o verso de Lucas aqui, o 4:20, diz assim: encerrando ele o livro, entregando ao ministro, assentou-se, e os olhos de toda a sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. E todos davam testemunho e se maravilhavam da palavra de graça que saía da sua boca, e dizia: não é esse o filho de José? Então a gente leu o texto em Isaías e leu aqui o texto em Lucas. Só que Lucas está dizendo, Jesus falou assim: hoje se cumpriu essas coisas. E eu falei que aquilo que está em Isaías, a igreja tem que continuar, né? Porque se cumpriu em Jesus, né? E nós
temos que continuar pregando, anunciando a palavra do Senhor, convidando você que está nos assistindo, pedindo para você que está nos assistindo convidar o seu amigo, ler o mesmo texto, porque a Escritura se cumpriu em Jesus. Então as promessas e as bênçãos que vêm depois é para todos nós, é para todos aqueles que aceitam Jesus, é para todos aqueles que querem viver uma vida com Jesus, que querem viver uma vida transformada. Daí eu vou continuar aqui em Isaías 61, que diz assim, ó, eles edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, renovarão as cidades destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiro que apacentará o vosso rebanho, e o estranho serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministro de nosso Deus, e comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultarei na vossa parte. Para isso na terra que possuirão um dobro e terão perpétua alegria. Amém? Se aquilo se cumpriu, se o começo do texto se cumpriu em Jesus, essa promessa é para nós. Essa promessa é para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Terão dupla honra, né? Terão alegria perpétua, né? Em lugar da afronta, né? Terão bênção, exultarão, né? Prosperarão, possuirão o dobro. Essas são as promessas que nós queremos passar para você do Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho de boas novas. Como eu disse, o Evangelho de esperança de ter a vida transformada, esperança de ter a situação no lar transformada, esperança de ter a porta aberta, né, de ter uma bênção na vida, esperança de alcançar o principal de todas as coisas, a salvação. E quando eu digo salvação, a gente está falando de vida eterna, porque essa é a promessa do Evangelho, essa é a promessa de Deus para todos aqueles que servem ao Senhor, né? Nós vamos ser abençoados aqui todos os dias, sempre vamos ser abençoados? Não, nós vamos passar por lutas, por dificuldades, vão ter tribulações, só que tem uma coisa, o nosso coração está cheio de esperança de que nós vamos chegar lá, e um dia isso tudo aqui vai passar, um dia as dores vai passar, um dia as tribulações vai passar, um dia o sofrimento acabará e nós estaremos com Deus, estaremos com o Senhor. É como nós somos igual aquela pessoa que está no meio de uma tempestade e está ali lutando com o vento, com a água, com a chuva, aquele negócio todo, lutando para chegar aonde? Na casa, para chegar no lar. Porque no lar não está chovendo lá, porque no lar tem um ambiente seguro, tem um ambiente quentinho, tem um ambiente seco. Assim somos nós aqui na terra, passando por tudo isso, né? Mas estamos certos que a vitória é certa, que nós vamos chegar lá. E um dia, como eu falei, tudo isso vai passar, tudo isso vai acabar, né? Um dia nós vamos encontrar com o Senhor Jesus. Um dia nós vamos estar com o Senhor Jesus. Um dia a gente vai estar num lugar muito bom, onde essas coisas a gente vai falar, passaram, já passaram.
agora são coisas novas. Amém? E é desse jeito que nós nos sentimos, né, esposa? Né, Juninho? É desse jeito que nós nos sentimos, e é desse jeito que a gente quer que você alcance esse mesmo sentimento e tenha essa mesma paz, essa mesma esperança que nós temos hoje, de um dia chegar lá, de um dia passar por essa tempestade dessa vida aqui, mas chegar no lar seguro. E o lar seguro é com Deus, o lar seguro é com Jesus, o lar seguro é com o Senhor, porque esse mundo, essa terra, não tem nada para nos oferecer, nada de bom, nada de bom, e tudo que ela que dá de bom aqui, ela vai cobrar. Mas Jesus também, Ele nos incentivou, nos deu uma missão de pregar um evangelho que liberta, evangelho que salva, evangelho que transforma, evangelho que traz esperança, evangelho de boas novas. E é essas boas novas que nós estamos trazendo hoje, e é essa boa nova que nós queremos pregar, né, para que haja um pouquinho de esperança aí, né? E se você já está tranquilo como nós aqui, né, com o coração cheio de alegria, porque nós vamos morar junto no céu, lembre-se do seu amigo, do seu vizinho, né? Ou talvez do seu filho, ou do seu pai, do seu tio, que ainda não alcançou, que ainda o coração não chegou ainda, né? Lembre-se dele, mostra para ele esse vídeo, mostra para ele o texto da palavra de Deus, incentiva ele a buscar Deus, a seguir nos caminhos do Senhor, porque essa é a única maneira, né, de nós lá no futuro descansarmos e termos paz. Que Deus te abençoe, que Deus continue fortalecendo a sua vida, a de todos que estão à sua volta, que Deus continue te abençoando e te dê cada dia graça, né, como Ele tem nos dado, e que Ele possa te usar como Ele tem nos usado para pregar, para anunciar o Evangelho da Boa Nova. Nós queremos ter e ver o máximo de pessoas ser salvas. E o meu desejo, o desejo da Ose, do Juninho, do William, é que o seu parente, o seu amigo, aquele que ainda não é salvo hoje, alcance uma oportunidade de salvação. Deus te abençoe e Deus continue nos fortalecendo. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos ouvir uma música e depois nós vamos estar orando, começando com o Juninho. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra que nós meditamos, Senhor, por essas palavras. Foi uma bênção, Senhor, estar escutando cada um dos meus irmãos, meu Pai. Eu quero te agradecer, Jesus, que o Senhor tem falado aos nossos corações e tem ministrado, Senhor, as boas novas, meu Pai. Que isso que nós estamos fazendo aqui, Senhor, continue, Senhor, alcançando muitas casas, Senhor, continue alcançando muitas vidas, Senhor. Que o Teu Evangelho, Senhor, venha se propagar cada vez mais, Senhor, na vida dos jovens, na vida de todos aqueles que precisam, Senhor. E que o Senhor venha acrescentar cada vez mais pessoas, Senhor, para estar conosco aqui nessa obra, para estar, Senhor, pregando a Tua palavra, para estar, Senhor, vivendo uma vida contigo, meu Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado, Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento, por essa oportunidade, Pai, de estarmos aqui falando do Teu amor, Pai. Obrigada, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. Obrigada pelo Teu Espírito Santo. Obrigada por estar conosco, Pai, em todos os momentos. Senhor Jesus, venha nos fortalecer, mesmo em momentos difíceis, Pai. Que o Senhor seja a nossa esperança. Que a nossa fé, Pai, venha estar firmada em Ti. Que possamos crer em todo o tempo, em todo momento, Pai. Que o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Que possamos, Pai, Te bendizer em todos os momentos, independente das circunstâncias, Pai. Que possamos render graças a Ti, Pai.
porque o Senhor, Pai, merece ser adorado. O Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. E esteja no controle das nossas vidas. Venha fortalecer em nome de Jesus cada coração. Venha dar ânimo, Pai. Em nome de Jesus, eu não sei o que essa pessoa se encontra, eu não sei o que ela precisa, mas o Senhor sabe. Nós não conhecemos, Pai, aquele que está nos assistindo, mas o Senhor conhece. Por isso, Pai, venha trazer paz. Venha trazer em nome de Jesus provisão, Pai. Que a Tua graça, que a Tua presença esteja sobre a vida de cada um, Pai. Em nome de Jesus, dando ânimo, dando alegria, Senhor, prosperando em todas as áreas da sua vida. Em nome de Jesus, venha abençoar a cada vida, Senhor. Enchendo com Teu poder, com Tua graça, dando ânimo, Pai. Que a Tua presença esteja sobre as nossas vidas dia após dia. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, Pai. E que em Ti possamos encontrar forças, Pai. Forças para resistir mais um dia. Forças, Pai querido, para que a gente possa continuar caminhando em Tua presença. E que nada venha nos afastar de Ti. Mas que dia após dia, Pai, possamos continuar firmes, crendo, confiando de que o Senhor sempre tem o melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Senhor, meu Deus, na continuação dessa oração, nós viemos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, até aqui, Pai. E que ainda o Senhor irá fazer, Senhor. Eu trouxe uma palavra sobre provisão, Senhor, que o Senhor possa estar entrando, Senhor, em cada lar, Pai. Estar entrando no meu lar, Senhor. E entrando com providência, Senhor. Nós não sabemos qual a necessidade de cada um que está em casa está passando, Senhor. Envia anjos lá, Senhor, com provisão, Senhor. Continua nos abençoando, Pai amado, a cada dia, Senhor, nos ensinando, Senhor, como devemos andar, Senhor, segundo a Tua vontade, Pai. Nos perdoa, Senhor, dos nossos pecados, Senhor, que nós cometemos, Senhor, a cada dia, Pai amado. Que nós possamos, Senhor, cada dia mais, Senhor, em busca da santidade, Pai. Fica conosco, Senhor, a cada dia, Pai, que eu Te peço e Te agradeço, que a Tua presença não se afaste de nós, Pai. É que eu Te peço, Senhor, e Te agradeço, Jesus. Senhor, nosso Deus, continuando a oração, Deus amado, eu quero engrandecer o Teu santo nome, Senhor, mais uma vez por essa oportunidade. Deus Todo-Poderoso, seja bendito por todas as coisas. Pai Todo-Poderoso, peço, Senhor Deus, que o Senhor continue nos abençoando e nos usando, Senhor Deus. Deus amado, continue, Senhor Deus, nos inspirando, Senhor. Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor Deus, eu quero fazer essa oração para aqueles que estão nos assistindo, Senhor Deus, para aqueles que vão nos assistir, Senhor. Deus amado, visita, Senhor, o lar de cada um. Visita, Senhor Deus, com uma bênção, Senhor. Dá força, Senhor Deus, dá graça, sustenta, Senhor. Deus amado, levanta, Senhor, aquele que está caído, Senhor. Fortalece, Senhor, aquele que está fraco, Senhor. Oh meu Deus, aquele que está desanimado, Senhor Deus, já não sabe mais para onde ir, não sabe mais para onde correr. Deus amado, dê uma direção. Senhor, Pai Todo-Poderoso, eu peço, Senhor Deus, que o Senhor possa operar, Senhor Deus, na vida de cada um, na casa de cada um, em cada lar, Senhor Deus. Que o Senhor venha abençoar, Senhor. Que o Senhor venha salvar. Que o Senhor venha restaurar. Que o Senhor venha abrir os caminhos, Senhor. Deus amado, e que a Tua mão, Senhor, seja para abençoar, Senhor Deus, aquele que é crente, Senhor Deus, aquele que já Te serve, Senhor. Deus amado, abra a janela do céu, faz descer fogo, Senhor Deus, sobre a vida deles. Deus amado, como eu orei no começo, Senhor Deus, faz arder no coração a chama do Espírito, Senhor. Batiza com o Espírito Santo, renova, Senhor, as vidas. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, e aquele, Senhor Deus, que ainda não aceitou o Senhor Jesus, concede, Senhor Deus, uma oportunidade para que eles possam, Senhor, Te encontrar, para que eles possam, Senhor, aceitá-lo. Deus Todo-Poderoso, Pai amado, eu estendo a minha oração a todos os irmãos da Guerreiros de Jesus, a todas as famílias, Senhor, oh Deus amado, e a todos que estão nos assistindo, Senhor.
Deus Todo-Poderoso, peço, Senhor Deus, que a tua bênção, Senhor, seja sobre cada um, que a porção seja dobrada, Senhor. Faz prosperar a vida, faz prosperar o caminho, Senhor. Muda a situação, transforma, Senhor Deus. Da graça, da força, Senhor Deus. Ó Deus amado, dê condições, Senhor. Ó Pai Todo-Poderoso, e fortalece, Senhor Deus. E que a tua mão, Senhor Deus, esteja sobre cada um de nós. Nos sustente, Senhor, e nos ajude enquanto nós estamos aqui. Nós não temos nada com este mundo, Senhor Deus. Esse mundo não tem nada a nos oferecer. A nossa esperança está em Ti, Senhor. A nossa esperança, Senhor Deus, está em Ti. Nós esperamos, Senhor Deus, e queremos que o dia da Tua vinda chegue logo, Senhor Deus. Maranata, venha, Senhor Jesus. Volte mesmo para que a gente possa estar sempre com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, te pedimos, Senhor Deus, nos fortaleça e nos dê sempre da Tua graça. Peço, Senhor Deus, no nome de Jesus, agradeço por tudo. Amém. E aqui, mais um convite. Na próxima terça-feira nós estaremos aqui de novo. E acesse lá o Greguge TV lá, para que você possa participar das programações da igreja. Amém? Te convidamos para você vir aqui um dia também na Alfredo Gomes Loureiro 528, na Vila Brasileira, em Mogi das Cruzes. Estamos aqui todas as quartas, sextas, domingo. No domingo é de manhã, a partir das 8 horas da manhã. Deus te abençoe. Eu quero ser a Bíblia que o mundo vai ler. Faz de mim a maior prova. Está mais perto de Deus, até que a terra e o céu